Olá, meu nome é Thales Faria, sou colunista do UOL e estarei aqui todas as quintas-feiras neste canal falando dos principais assuntos da política. Nesta quarta-feira, o Congresso votou mais um capítulo da novela do projeto de orçamento da União para 2020. Novela, porque o assunto se tornou uma fonte de confusão entre o Congresso e o governo e tema das manifestações de rua marcadas pelos bolsonaristas para o próximo dia 15. Vou tentar explicar definitivamente essa confusão que se tornou a votação do orçamento da União e que pouca gente está entendendo. O texto, na verdade, foi aprovado no ano passado. Como quase todos os projetos votados no Congresso, seguiu para a sanção do presidente da República, que, por sua vez, tinha o direito de impor vetos, e retornou, então, para o Congresso, a fim de ser aprovado em sua forma final. Trazia como novidades, entre outras coisas, a ampliação das chamadas emendas impositivas. O projeto de orçamento anual é sempre enviado pelo Poder Executivo ao Legislativo. E deputados e senadores têm o direito de apresentar emendas ao texto, propondo a aplicação de parte dos recursos em obras ou serviços nos seus estados. São as chamadas emendas parlamentares. Mas o Executivo podia ou não liberar as verbas para o pagamento dessas emendas. Isso se tornou, ao longo do tempo, um forte instrumento de barganha entre os partidos e todos os governos. Se o parlamentar votasse os projetos de interesse do Planalto, teria suas emendas liberadas. Caso contrário, ficaria sem ter como apresentar melhorias aos seus eleitores nos estados. Constituiu-se no principal instrumento do chamado toma lá da cá, entre os governos e os políticos. E foi engrossado pela distribuição de cargos públicos. Até que, alguns anos atrás, se resolveu aprovar um projeto criando as emendas impositivas, aquelas que o governo tem que liberar ao longo do ano, independentemente de o político que a apresentou apoiar ou não o presidente da República. Isso seria uma forma de acabar ou minorar o toma lá da cá. Ano passado, com o apoio de praticamente todos os partidos, a obrigatoriedade de liberação do pagamento das emendas foi ampliada não só para aquelas apresentadas pelos parlamentares individualmente. Tornaram-se impositivas também as emendas que fossem fruto de um acordo entre os políticos de cada bancada estadual, as emendas de bancadas. No final do ano, isso foi ampliado para as emendas apresentadas pelas comissões do Congresso. Até aí, tudo bem. A aplicação obrigatória de emendas parlamentares ocorre em vários países desenvolvidos e serve mesmo para estancar um pouco o toma lá da cá entre o Executivo e o Legislativo. Mas em 2019, o Centrão apareceu com uma ideia inusitada. O relator geral do projeto de orçamento no Congresso passaria a ter um montante das verbas do governo para distribuir a título de emendas do relator, também de forma impositiva. O Centrão é aquele grupo de partidos sem coloração ideológica que reúne cerca de 300 deputados do PP, do DEM, do MDB e outras legendas, como o PL, o Solidariedade, o PSD, etc. E é a grande força do Congresso hoje. E sua proposta acabou tendo o apoio de praticamente todos os partidos políticos. Esse é o ponto. O projeto contou com apoio generalizado, inclusive dos partidos governistas, inclusive do PSL, quando a legenda ainda era comandada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas aí a área econômica fez as contas
e viu que ficou com pouquíssima margem de manobra para gerir o orçamento e que o relator geral, no Congresso, teria em suas mãos cerca de 30 bilhões. Neste ano, o relator é um deputado, Domingos Neto, do PSD do Ceará. Foi aí que o general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, entrou na história. Deixou vazar para os microfones de uma live aquela afirmação de que os políticos estavam chantageando o Planalto e que o presidente Jair Bolsonaro deveria convocar o povo para as ruas contra o Congresso. Já estavam marcadas pelos bolsonaristas as manifestações do próximo dia 15, mas eram contra o fim da prisão em segunda instância determinado pelo Supremo Tribunal Federal e que beneficiou o ex-presidente Lula. Bem, as manifestações tomaram um novo vulto, agora contra o STF e o Congresso em geral, ou seja, contra duas instituições fundamentais numa democracia representativa. E o próprio Bolsonaro passou a incentivá-las com o envio de WhatsApps, segundo ele, só para os amigos mais próximos. Todo o poder para o executivo, para o presidente Jair Bolsonaro. É isso, no fundo, o que pedem os bolsonaristas com apoio, ora explícito, ora velado, do presidente da República. Esse é o jogo de Bolsonaro que tanto irrita os políticos. Ele próprio, um político que viveu 28 anos na Câmara, quase sempre votando com o Centrão. Vale sublinhar, Bolsonaro sempre circulou pelo Centrão. Agora na presidência, uma hora ele afaga os políticos, distribui cargos e verbas, outra hora diz que está sendo chantageado e tenta jogar a população contra as instituições. Nesse caso do orçamento, foi exatamente isso que aconteceu. Bolsonaro vetou o projeto que seu próprio partido havia aprovado sob o comando de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, que era líder da bancada, e o senador Flávio Bolsonaro. Pense na confusão. O governo veta um projeto que havia aprovado. Depois, vê o risco de ter seu veto derrubado. Acusa o Congresso de chantagem e convoca até manifestações de rua para pressionar os parlamentares a não derrubar o veto. Aí o governo negocia a manutenção do veto e, em troca, envia ao Congresso outros 3 projetos que restabelecem quase na íntegra o conteúdo do projeto inicial vetado. Acredite, são esses os 3 projetos enviados pelo governo que deverão ser votados na semana que vem, praticamente restabelecendo os termos do projeto original. É isso que está acontecendo. O Congresso votou nesta quarta-feira, ou seja, ontem, a manutenção dos vetos, mas em um acordo com o governo, que inclui o envio dos 3 projetos, mantendo uma boa parte dos 30 bilhões como emendas impositivas ainda sob o controle do relator. Não está claro ainda se ficarão com o relator 10, 20 ou 30 bilhões. O fato é que o acordo pressupõe a aprovação na semana que vem desses projetos. Mas aí uma parte da oposição se rebelou e ameaça votar contra os tais textos enviados pelo governo. Boa parte da base governista no Congresso também. E uma parte da direita, digamos, mais progressista, idem. Tem até gente no Centrão ameaçando se rebelar. As ruas bolsonaristas não estão entendendo a coisa direito. Resolveram
manter as manifestações, embora com certa desconfiança de que o presidente, na verdade, está envolvido num acordão com o Congresso para esvaziar o protesto. Essa é a magia do Bolsonaro. Ele consegue confundir todo mundo, inclusive os que o apoiam. Há quem diga que Jair Bolsonaro engana até mesmo a si próprio. Qual